Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Meu nome é José Carlos Pereira Martins. Sou da igreja Manancial de Avivamento Ebenezer. Meu pastor Sérgio Ferreira. Minha pastora Suliana, esposa do pastor Sérgio. Sou muito grato por esses dias estar com vocês aqui. Sou muito grato pela família do pastor Moisés, mãe, irmãos. Eu aprendi a amar. A palavra do Senhor diz assim que amamos nossos irmãos como a nós mesmos. Mas nós às vezes amamos uns mais do que as outros, porque assim mesmo foi o próprio Jesus. Andava com seus discípulos, mas tinha 3 discípulos escolhidos para andar junto, para viver junto. Eu sou agradecido pelo Senhor, que conheci o pastor dessa igreja também. Sou muito grato. Romanos 11:36 assim anuncia: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória a ele perpetualmente. Amém. Aleluia. José Carlos, filho de Deus, serve para poder servir, chamado para poder servir. Nem sempre fui assim. A palavra do Senhor assim diz que tem uns que são chamados desde o ventre da sua mãe. A minha mãe um dia chegou, contou para nós, contou na própria igreja, na época sim, católica. Mas Deus, pela infinita misericórdia, infinita bondade, permitia que ela tinha visões. A palavra do Senhor é bem clara. Os dons são do Espírito Santo. Não é do homem, ela não pertence ao homem. Ele dá o momento que ele queira, na hora que ele queira. Nesses dias, meu pai era vivo. Eu era novo, ainda estava no becinho. Um menino bonito. Porque ele ia ser de Jesus. Como todos nós somos lindos para Jesus. E em Jesus. Eu era novo. A minha mãe, uma certa hora da noite, sempre foi uma mulher. Na época rezava como texto, como todos os católicos, sem o discernimento, sem o conhecimento, sem a libertação. Mas nesse dia, ela deitada do lado do meu pai é alcoólatra, bêbado, levantava, queria matar a minha mãe, queria tirar a minha mãe. Ela levava uma espingarda para ela, para tirar dela, ela segurava no cano da espingarda e entortava o cano da espingarda. Isso aconteceu um dia. Quem fez isso? O próprio Deus. Nesse dia eu deitado na minha cama, novinho, bebezinho, desceu um anjo de luz sobre esse berço e avisou a minha mãe: pegue, ele siga. A minha mãe, sem conhecimento, sem entendimento, sem discernimento, assim, passou aquilo, ela ajoelhava, orava, rezava, nos joelhos dela, até hoje, é como 2 jabuticabas. Isso foi passando. Eu comecei a achar prazer até no xingamento. Pensava que era descolado a pessoa xingar. Eu vivia no mundo, andava no mundo, meus pés caminhavam para a morte. Mas fui envelhecendo, bebida alcoólica, mais coisas ilícitas, prostituições, casa de prostituições. Ali eu vivia. A pessoa tem costume de encher um saco desse de lata de cerveja, eu enchi, era bag de lata. Bag cabe para 13 sacos de latas amassadas.
Então, começava das 7 da manhã, 8 horas, 9 horas, até 2 horas da manhã. Mas teve um dia que nós trabalhamos, chegamos lá em casa, descansado, cheguei e fui dormir. Depois eu levantei e saí para o bar, e lá fui beber. Quando eu vinha embora, voltava para a contramão, nunca puxava para a minha mão direita, sempre pelo meio da pista. Mas na minha falta de entendimento, eu rezava o Pai Nosso. Mas o Senhor, pela sua grandiosa compaixão e grandiosa misericórdia, me livrava. Era uma moto pesada, uma moto alta, XR300. Mas teve um dia, a gente não tem entendimento. Num dia de domingo, tinha bebido na parte da manhã, na parte da tarde. Fui deitar no sofá como de costume. Deitei naquele sofá. A minha mãe falou assim: José Carlos, havia um temporal aí. Levantei e saí na porta. Quando saí na porta, eu só ouvi. Quem já ouviu isso? Antes de um raio. Esse raio, ele passou pela porta da cozinha. Eu estava na porta da sala. Entrou pela porta da sala. Ele estourou mais ou menos 1/2 metro da minha frente. Uma bola de fogo estourou em frente ao meu rosto. Aquilo me jogou para cima e eu desci para baixo. Onde eu encostei primeiro ali, queimou. Deu uma bolha, queimou. O próprio anjo do Senhor me livrou, mostrando o livramento em minha vida. Para a glória do Senhor. Assim se passou mais algum tempo. O Senhor me chamando, mas eu não tinha entendimento. Passou algum tempo, mais ou menos 1 ano. Nós trabalhávamos na roça e trabalhando para a glória de Deus. Aleluia. Mas nós estávamos ali, o temporal subiu. Nós falamos assim: vamos embora. Eu falei: gente, eu estou descendo. Não, eu tenho medo que o temporal não tem. Se Deus falar assim: vai, anda nesse filho, eu atenção, eu vou lá e ando. Não importa. Aí, nós estávamos trabalhando ali: vamos descer. Mais ou menos 1,5 km, deu outro relâmpago tão forte. Eu estalo. Chegamos em casa, no dia voltamos para trabalhar no mesmo local. Quando chegamos aonde nós estávamos certinho, descemos uma estaca de eucalipto tratado, todos aqui conhecemos, fazer seco. Ali estourou aquele lugar todo, sapecou tudo que estava em volta, todos os pés de café, muitos pés de café. Ali o livramento do Senhor na minha vida, mas aí eu não entendia. Quem é esse? Eu conhecia Deus, ouvia falar de Deus, mas ainda não tinha entendimento, a compreensão do que Deus queria fazer em mim através de minha vida. Mas nesse dia, o Senhor começou já a mover de outro modo a aflição. Deus, quem vocês mais amam, minhas irmãs, meus irmãos? Vocês podem falar. Seu marido, seus filhos? Eu amava mais a minha mãe, 69 anos de idade. Eu cuidava dela, eu cuido dela até hoje. E ela também cuida de mim, né? Eu não sou pouco. 69 anos de idade. Aí essa aflição começou a bater. E essa aflição era para tirar a vida da minha mãe, para matar a minha mãe. Era para matar a minha mãe, uma pessoa que eu mais amava. Aí eu não entendia o que estava acontecendo, não entendia. Procurei muitos lugares para poder ter compreensão. Fui num lugar até chamado Rosa de Saron, pessoas católicos. Mas eu sabia com quem eu estava lidando. Mesmo não sabendo de nada, eu sabia com quem eu estava lidando. Eu não vou perder o meu nome, perder o tempo de falar o nome dele aqui. Vou somente falar, porque eu não tenho medo dele, não. Não tenho medo. Jesus já venceu naquela cruz. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, assim diz a palavra do Senhor.
E eu creio na palavra do Senhor Jesus. Neste momento, começou a batalha espiritual. Num dia eu fui até uma igreja católica para não poder rezar, mas lá a igreja estava fechada. E ela nunca fechava. Ela não fechava. E nesse dia eu saí e desci lá para a casa da minha irmã, na Ebenezer. Isso já passava mais ou menos umas 2 semanas. 1 semana e meia para 2. E a aflição não é aflição de 1 hora e 1 hora, é uma aflição 24 horas sem cessar. Pensamento sem cessar de morte. Vinha um palito de fósforo, imaginava que era palito de fósforo, uma cena para matar a minha mãe. Vinha uma foice, porque eu trabalhava na roça, aquela foice era um sinal para matar a minha mãe. Vinha qualquer coisa que você possa imaginar, era para matar a minha mãe. Procurei, a minha irmã me levou na casa do pastor Sérgio. Ali eu estava, ajoelhei, caí em pranto, oraram por mim. Aí o pastor Sérgio me deu para mim ler Jó. Fiquei 3 anos sem perguntar a ele qual o motivo. Jó. Mas eu não li Jó. Eu não li Jó. Neste momento, Deus levanta pessoas na batalha para ajudar nós. Levantou a minha irmã, pastor Wellington, missionária Ana Maria. Varões de guerra, varões de Deus, homens usados para a glória de Deus. Mesmo assim, ela demorou um certo tempo de chegar em minha casa ainda. E nesse momento, eles me falaram na igreja: tem um encontro com Deus. Tem um encontro com Deus. A igreja está fazendo um encontro com Deus. Preparou tudo. E tinha uma vaga. E não sobra vaga no encontro com Deus. Tinha uma vaga. Então essa vaga, Satanás veio para matar. O ladrão veio a não ser para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E vida com plenitude, ou vida com abundância. Neste momento, fomos orarmos para esse encontro com Deus, mas eu não sabia o que era oração. Ali eu ajoelhava na sala, a minha mãe, eu pegava o texto, rezava 13 vezes por dia o texto. Ia desbrotar café, desbrotava café, agarrado no pé de café, chorando, pedindo misericórdia. Porque eu tinha que me sustentar. Mesmo assim, os ossos meus, a minha carne dos meus ossos, não estava nos meus ossos agarrados, estava tudo dilacerado. Eu estava na porta do Hades, dentro do inferno. Eu andava os meus ossos, meu corpo estava tudo solto, eu não tinha mais força. E a missionária comigo, pastor Ué, pastor Sérgio, claro, orando lá também. Mas ele nunca foi na minha casa. Porque eu trabalhava do papai. Eu trabalhava do meu aba pai, meu paizinho, meu amor, meu amado, meu Senhor, minha vida, meu eterno e meu suficiente Salvador. E para você que está ouvindo, creia que Ele faz. Nesse tempo, sentava lá lendo a palavra. Antes de ir para o encontro com Deus, era umas 2 semanas depois, né, pastor Sérgio? Orando, a minha irmã lá, mãozona na curuca, no cabeção, orando e punhando as mãos, quase ungindo. Mas eu não caí para a libertação. Porque eu trabalhava no papai. Alguém lembra? Jó. O que aconteceu com Jó? Alguém não lembra de Davi?
quando Davi entrou dentro da porta do vale, dentro do inferno, que a alma dele estava padecendo lá dentro, ele clamava misericórdia ao Senhor. Assim estava a minha alma, sem tirar e nem pôr nenhuma vida. Por quê? Porque o Senhor me permitiu contar isso aqui. E nesse ponto, comecei a tomar uns remédios, 3 taxas preta. Um o Senhor tirou no mesmo primeiro comprimido que eu tomei, que era o da manhã, ele tirou, não deixou eu tomar mais. Simplesmente não me deu vontade de tomar mais. Mas aqueles 2 taxas preta é para mim dormir. Sem ele, eu morreria do nada. Para mim tentar dormir, porque eu não dormia. Aflição 24 horas no corpo e na mente. E matar. Mas eu falava assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu rejeito. Aleluia. Um dia, um momento antes de ir para o encontro com Deus, 3 horas antes de ir para o encontro com Deus, eu estava tão fraco, o meu corpo estava tão dilacerado, que eu deitei na minha cama. Falei, mãe, missionária Maria, pastor Beto, eu vou lá dormir um pouquinho, vou lá descansar o meu corpo, para ver se eu consigo levantar. Deitei, minha mente ficava em choque. Seta. Mas isso com permissão do Senhor. Com permissão do Senhor. Com permissão do Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Para a glória de Deus. Falei. Deitado naquela cama, eu falei, Pai. Eu nem falei Pai, não. Eu falo Pai hoje porque eu já no meu coração. Deus. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Aí o Senhor Jesus, o Espírito Santo falou em mim. Levanta. Vai lá e lê a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levanta, vai lá e lê a palavra. Aleluia. Eu levantei. Fui lá para ler a palavra. E a minha irmã me falou muito tempo depois. Quando eu fui lá para o quarto, ela pedia, Senhor, traz ele para poder ler a palavra. E ela que me ensinava, ela que me ensinou. Começo de tudo. E hoje ela fala assim, é eu que sou o pastor. Hoje eu sou, eu tenho o maior prazer. Glória a Deus. E eu corrijo mesmo. Porque eu sou corrigido pelo meu pastor. E ele é corrigido por Jesus. E nós somos corrigidos por Jesus. A igreja do Senhor Jesus pertence ao Senhor Jesus. Fui para o encontro com Deus. Passei por aquele processo no encontro com Deus ali durante 3 dias. Sexta, sábado e domingo. No último dia, tinha um lava-pés. Como assim Jesus assim fez com seus discípulos? Todos foram lá para ser lavados para daqueles que estavam trabalhando. Aí o Senhor falou em meu coração, falou assim, o único modo de você sair daqui vivo é você ir lá e lavar o pé deles. Satanás, ele veio para não ser para matar, roubar e destruir. Ele veio para te tirar toda a sua confiança. Ele veio para tirar tudo aquilo que te pertence. Aí Satanás, permissão do Senhor, falou comigo. Sério, você vai fazer a mesma coisa que Jesus fez? Você vai ter coragem de lavar os pés deles, sendo que todos eles estão lavando
estão sendo lavados os pés deles, você vai ter coragem de lavar os pés deles, sendo que os outros estão recebendo o lava-pés. Quando eu ia, pessoas entravam na minha frente. Quando eu ia, pessoas entravam na minha frente, até quando eu consegui passar. Quando eu ia sentar na cadeira, o Espírito Santo falou assim: lava o pé deles. Nem cheguei a sentar, levantei e pedi para o Osimar, meu cunhado, para que eu pudesse lavar os pés deles. O Osimar: não, eu vou lavar você. Eu falei: não, eu quero lavar você. Lavei os pés do Osimar, e naquele momento pedi se todos poderiam vir para ele poder lavar os pés deles. Porque aquele que quer ser algo no reino dos céus, seja o menor. E o menor, ele veio só a base da palavra. E nesse tempo, acabou o encontro com Deus. E eu falei assim: Senhor, será que isso não vai passar? Se eu voltar para lá, eu vou voltar para minha casa, eu vou pensar a mesma coisa, eu vou pensar em matar a minha mãe. É melhor me matar. Naquele momento eu queria achar um carro na beira ali para mim poder me atirar em frente do carro. Mas aí Deus colocar no meu coração para mim poder rejeitar. E nesse momento fomos embora com o Valmeci, eu fui embora com o Valmeci, andamos mais de uns 70 quilômetros, mais ou menos, 60. Satanás lançando cetro para ele poder desviar o carro e jogar e balanceira abaixo em algum lugar. E eu rejeitando no nome de Jesus. E repreendendo no nome de Jesus. Até que chegou um momento, cheguei em casa, na igreja. Cheguei lá, minha mãe estava me esperando, saltando de alegria porque eu estava vivo. Porque eu estava vivo. Mas eu estava solto. Estava solto. Eu estava solto. Meus ossos já não tinham ossos mais. Minha carne já não tinha carne mais. Eu estava igualzinho de Jó, já estava fedendo. Pessoas já estavam com nojo de mim. Aleluia. Cheguei em minha casa. Cheguei lá, minha irmã tinha preparado um monte. E o pastor Wellington: eu vou usar o celular porque tem uma versão que eu queria passar para vocês. Se tu me pusesse no mundo dos mortos e ali me escondesse até que a tua ira passasse, e então marcasse um prazo para lembrar-te. Isso Jó falando com Deus. Eu não tinha prazo, eu não tinha segundos, eu não tinha milésimos, eu tinha só ataque. Mas eu tinha ao meu lado Jesus. E eu rejeitando todos os ataques do inimigo. Isso se passou um mês desde o começo. Ainda tinha mais ou menos mais 3 meses. Mas orando, jejuando, consagrando. Orando, jejuando, consagrando. Lendo da palavra 16 horas por dia. Estudando da palavra 16 horas por dia. Vivendo da palavra 16 horas por dia. Alguém conhece aqui a história de Ló? Satanás achou mais outra.
a minha mente começou a atacar com a mente daquelas pessoas que estavam lá em volta de Ló, em volta dos anjos. Com quem vocês acham? Com a minha mãe e contra aquela imagem de Baal que eles fazem de Cristo Jesus. Satanás é sujo. Satanás é sujo. Mas Deus deu a vitória. Orando, jejuando, consagrando, lendo da palavra. Pastor Wellington, missionário Maria, tinha mais gente orando por mim. Monte 3 vezes por dia. Ia trabalhar, via alguém com facão, queria pegar o facão e cortar o homem no facão. Assim passou-se desse mesmo modo. E a minha irmã lá em casa, orando comigo, jejuando, consagrando. Orando comigo, jejuando e consagrando. Passou-se esse mês. Tinha um detalhe também que eu esqueci nesse momento. Para fazer do primeiro mês até o primeiro mês que eu estava em aflição, quando eu vim do encontro com Deus. Um mês depois que eu vim do encontro com Deus, dia 21, 22, 23 de 2021. Um mês depois. Eu fui batizado pelo Espírito Santo e com fogo, para a glória do Senhor. Mas só que a perseguição não para. Tem que ter renúncia. Assim diz a palavra do Senhor Jesus em Isaías 6. Isaías 6,7, assim anuncia a palavra do Senhor Jesus. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isso, tocou os seus lábios, e a tua culpa será removida e teus pecados está perdoado. A minha saliva caía no chão como brasa viva, como fogo do altar. Minha saliva, onde caía no chão no monte, saía como brasa viva, como fogo vivo do altar. Jesus perdoou os meus pecados. Jesus purificou os meus pecados, me tirou do lamaçal, arrancou de mim os pecados. Mas ainda ficou o quê? A sequela do mundo. Mais ataque espiritual, com a permissão do Senhor. Aí passou-se para o segundo mês. Vim do encontro com Deus. Com um mês depois, antes de ganhar o púlpito, comecei a pregar. A minha primeira pregação foi às 7 igrejas do Apocalipse. Com 40 dias escrevido do encontro com Deus, comecei a ministrar o Evangelho do Senhor Jesus e a gravar e a mandar para os meus irmãos, para os meus familiares, para os meus amigos. As 7 igrejas. E hoje está fazendo o aniversário dessa igreja. Comecei a ministrar. Ali ministrei na minha casa mais ou menos uns 150 cultos, dia de sábado e dia de quarta. Gravava e passava para frente. Mas ainda o inimigo ainda ele não para. Continuou. Mas eu vivi. E a primeira alma que Deus me permitiu ganhar para Jesus
foi a minha própria mãe. A minha própria mãe foi para Jesus o mesmo dia que eu vim no encontro com Deus. Porque eu dei ela: mãe, ou você prefere as suas imagens ou prefere eu? Porque eu não vou viver onde tem imagens, eu não vou viver onde tem idolatria. Juntamos aqueles negócios todos, aquelas imagens, levamos para o monte, queimamos. Aí começou em minha vida o ministério. O ministério da pregação. Tem como você vir louvar? Aguarda só um segundo. Esse vai ser uma chave para virar, fazendo um favor. Amém? Cadê os músicos? Seria um outro louvor, mas Deus mandou. E antes de começar aqui, eu vi escrito aqui em cima: santo. Simplesmente santo. Seja agradecido, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra.
Passou-se algum tempo, mais um mês. E a minha mãe, na minha garupa da minha moto, íamos para a igreja e ela sentada na garupa da minha moto. E na mente vem: mata, mata, mata. E eu, em nome de Jesus, em nome do meu Senhor Jesus, eu rejeito e repreendo isso sobre a minha vida. E eu pedia perdão ao Senhor Jesus mais de 300 vezes por dia. E esses ataques continuavam incessantes 24 horas. Tomando 2 remédios de taxa preta. Tomava ele 9 horas. No máximo para eu poder aguentar 10 minutos, mas eu ia para o monte. Ficava no monte 3 horas. Voltava. Orava ainda de joelhos mais 1 hora. Ia deitar. Mas um dia Deus falou assim, na casa da irmã Luísa: a partir de hoje eu não tomo remédio mais. Não tomei mais a partir do dia. Para a glória do Senhor. E aí se passou, toda vez que eu ia com a minha mãe, andava, passava a mesma coisa. 24 horas por dia. Matar, matar, matar. Mas eu rejeitava o nome santo de Jesus. Se passou. Minha mãe pulava na garupa da minha moto. Andávamos 25 quilômetros de moto. Lama da moto sentar o motor. E a minha mãe na garupa da minha moto. 2 horas da manhã. Ir para culto. Para louvar o Senhor. Fizemos na igreja. Eu falo fizemos, próximo, me perdoa. O Senhor fez. O anjo da igreja. 30 dias de oração meia-noite. 30 dias, meia-noite, eu morando 5 quilômetros longe, meia-noite eu estava lá. E a minha mãe, agarrada na minha cintura. Teve dias que tinha temporal tão forte, que o céu cortava de relâmpago de cima para baixo, cortando o céu. Falei: Senhor, Senhor vai. Quando eu descia, eu pulava na moto, quando andava, pegava reta, os relâmpagos iam na minha frente, iluminando e eu acompanhando. E a chuva indo junto. E depois não parou, foi mais alguns dias ainda. Continuou esses dias de oração. E todo dia eu estava lá. Só os dias de temporal que eu não levava a minha mãe, porque tinha um morro meio inclinado, era muito perigoso se ela caísse. Mas ela queria ir. A minha mãe queria estar aqui. Queria estar aqui. Mas um pastor levantou e falou assim para ela: papai mandou te dizer assim, Tereza, fica, seu filho vai sair, acostuma, mas você vai ficar intercedendo. Neste momento, eu tenho 4 pessoas: a missionária, o pastor Eca, minha mãe e meu irmão. Está lá de boca no pó neste momento. Para a glória do Senhor. Às vezes a pessoa olha ontem em mim. Por que eu visto essa camisa? Podem ler aqui, meus amados. Exército de Cristo. Olha aqui atrás. Posso orar por você? Você é igreja? Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Você tem coragem de se chamar a igreja do Senhor Jesus? Fala assim: sim, tem. Tem.
Porque quem acusa é o diabo. Jesus ele irá levantar nesse tempo um exército que tem coragem de se colocar no meio da brecha por alguém. Aleluia. Jesus está levantando na tua igreja mulheres, homens valentes do Senhor. Aleluia. Meus queridos, Aleluia. não fiquem desinquietos não, meus amados. Glória a Deus. Jesus ama vocês a tal ponto. Me ama a tal ponto, ama vocês a tal ponto. Assim diz a palavra do Senhor Jesus em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ele deu, mas não deu a vida. Quem deu a vida foi o próprio Jesus, por mim e por você. Aleluia. 7 meses depois que eu ter passado por encontro com Deus, fui começar a saquear a porta dos infernos, no meio de rua, pregação, evangelização. Eu, meu amado e querido pastor Sebastião, hoje eu faço, esses dias eu fiz 3 anos de ministério, de pregação de rua, todo sábado, todo sábado, todo sábado. Aleluia. Não importa se tinha dinheiro para ganhar, não importa se não tinha dinheiro para ganhar, para trabalhar eu precisava, mas eu saía para cumprir o ID do Senhor. Eu saía para cumprir o ID do Senhor, Glória a Deus. porque eu entendi o chamado. O chamado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. E esse chamado, ele veio com um peso. O peso se chama o Evangelho de Cristo. Alguém quer assim diz a palavra do Senhor Jesus em Marcos 16,15, e lhes ordenou, enquanto estiveres de início, indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Em Atos 1,8 assim anuncia: contudo recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus não prepara covarde. Jesus ele não prepara covarde. Covarde ele fala: fica em casa, fica assistindo televisão. Jesus ele não precisa de covarde. A verdade é essa. A verdade é essa. Uma coisa eu prometo e prometi ao Senhor Jesus: custe o que custar, doa quem doer. Jamais passaria a mão na cabeça de alguém. Aleluia. Porque eu sei qual é a mão poderosa do Senhor. Aquele que um dia passou pelas mãos do Senhor, ele sabe o que eu estou falando. Porque Deus ele tem promessa em sua vida, tem promessa em minha vida, e ela vai ser cumprida. Mas precisa de alguém dar um passo. Aleluia. Precisa da igreja se posicionar. Precisa da igreja se posicionar com o seu pastor, com o anjo da igreja. Precisa da igreja falar assim: eu aceito, Senhor. O Senhor não te prometeu dinheiro, não te prometeu carro, não te prometeu casa. O Senhor te prometeu a vida eterna. Aleluia. O Senhor não te prometeu tapinha nas costas. Se alguém chegar na sua beira e te dar um tapa nas costas, falando assim mesmo, chuta aquele laço, é o diabo. Jesus te prometeu a palavra. Aleluia. Jesus te prometeu a palavra, e a palavra é a verdade. Glória a Deus. Porque aquele que mente, o Espírito não está nele, mas sim é filho do diabo.
abundância. Glória a Deus. É duras? Não, a palavra não é dura. Aquele que falar que a palavra é dura, meu filho, volta para trás. Volta para trás. A palavra é bem clara. A palavra não é dura. Aleluia. Passei por esse processo e estou passando até hoje. Mas eu entendi, pastor. Porque Jó, com tudo que Jó passou, Jó nunca culpou a Deus. Aleluia. E eu falava, Senhor, isso que está acontecendo é culpa minha. É minha culpa. É minha culpa, Senhor. Tudo que está acontecendo aqui é minha culpa. Simplesmente minha culpa. Tem pessoas que querem viver o esplendor do Senhor, a glória do Senhor, a graça do Senhor, mas não quer pagar o preço. Meia hora de culto está olhando no relógio. Meia hora de culto está olhando no relógio. Por que isso? Por que isso? Meia hora de culto olhando no relógio. A palavra fala assim: aqueles que estão mornos, vomitar cheio já da minha boca. É melhor que seja frio ou seja quente. Melhor que seja frio ou seja quente. Mas aqui não tem ninguém frio. Tem só pessoas quentes, fervorosas no Senhor Jesus. Aleluia. Essa é uma profecia que eu coloco sobre cada uma das suas vidas. Aleluia, Jesus. Como profeta, eu falo isso com toda autoridade no nome de Jesus. Eu não preciso de ninguém me dizer isso, o próprio Deus assim o faz. Para a glória do Senhor. Aleluia. Como profeta do Senhor Jesus nessa terra, eu declaro sobre cada vida, cada alma aqui presente, escolhida do Senhor, chamada do Senhor, para exaltar e glorificar o nome dEle. Aleluia. Que cada um de vocês seja restituído, seja cheio da graça, cheio do entendimento, cheio do conhecimento, cheio da sabedoria, cheio da fome da palavra do Senhor Jesus, cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio do amor de Jesus. Glória a Deus. Nós fiéis, Jesus. E o meu testemunho, meus amados, é este: que eu vivo o Senhor Jesus, Aleluia. tenho coragem, porque o Senhor Jesus me dá coragem para morrer com o Senhor, para o Senhor Jesus, para o Evangelho de Jesus. Para confirmar que Deus estava conosco. Na semana que eu fui batizado com o Espírito Santo com fogo, nós vimos dentro da lua. Meia-noite. Meia-noite a lua era para estar no horário aqui, mas a lua estava nascendo. Vimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os seus anjos entrando e saindo de Deus. A palavra do Senhor assim diz: felizes são aqueles que creem, que não viram e creem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome. Porque aqueles que creem herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia.
Aquele que não crê no Senhor Jesus, como seu Senhor eterno, Senhor e suficiente Salvador de sua alma, de sua vida, não verá agora. O que é crer? Obedecer. Você está obedecendo? Você está obedecendo o anjo da sua igreja? Você está obedecendo a voz do Espírito Santo? Glorifica o Senhor por essa igreja. A partir de hoje, essa igreja, o pastor, estarão debaixo dos meus joelhos. Apesar que meus joelhos são fracos, os joelhos cansados, ele cansa. Mas infinitamente poderoso esse Deus que está sobre a minha vida. A palavra do Senhor se diz: tudo que crês, pedir aos Pai. Tudo que você crê, pedir ao Pai, e crer que irá receber aquilo, você já recebeu. Eu creio que nessa igreja irá sair daqui pessoas cheias do Espírito Santo para evangelizar, para anunciar o Evangelho. Meu querido, para ser músicos, meus queridos. Para ser músicos, meus queridos. Para ministrar o louvor, o Evangelho do Senhor Jesus através dos louvores. Não permita, meus dois amados, não permita, meus amados, que o inimigo rouba essa graça, esse dom que Deus lhe deu. Faça valer a pena. Faça valer a pena aquilo que Jesus Cristo comprou na cruz do Calvário por cada um. O meu maior sonho é ver a face de Deus. Nem que isso custa a minha vida. Meu maior sonho é ver a face de Deus, nem que isso seja fulminado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Glória ao Senhor Jesus. Assim, esse humilde e pequeno testemunho, para com a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus sobre cada vida, sobre cada irmão. Amém? Amém.